Oi, hoje eu vou falar sobre a igreja. Dentro de Gênesis, já no capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus já mostra o quê? A existência da igreja. Quando Deus decidiu criar o homem para se relacionar com o homem, o caráter dele exigiu que ele fizesse algumas coisas, ele cumprisse algumas exigências. Porque amar o que é perfeito não é amor. E relacionamento envolve amor, demonstração de amor. Porque amar, Deus ama, porque ele é amor. Só que Deus, com o homem, ele queria algo diferente. Ele queria um relacionamento. E relacionamento existe demonstração de amor, que é trazer à tona este amor. Só que aí o caráter de Deus falou assim, epa, você vai ter que cumprir algumas coisas. Porque ter demonstração de amor sendo o homem perfeito não é amor, é troca de conveniência. Por isso você vai ter que cumprir algumas exigências minhas, porque eu sou santo, santo, santo. É como se o caráter de Deus fosse uma pessoa e estivesse falando com Deus, tá? Então, aí a sabedoria de Deus orientou a ele como ele deveria fazer, e o que ele deveria fazer, e quando ele deveria fazer, e por quem ele deveria fazer, e através de quem ele deveria fazer essas exigências para que o caráter dele não fosse atingido. Porque amar o que é perfeito não é amor. Deus seria hipócrita, certo? Jesus disse assim, é muito fácil amar o teu amigo, por isso eu digo, ame o teu inimigo. E quando é que nós éramos amigos de Deus e Deus viu que era muito fácil amar o homem sendo o homem perfeito? Antes do homem pecar. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos tornaram inimigos de Deus. Olha como a palavra de Deus é perfeita, gente. Como a palavra de Deus é perfeita, como ela se complementa. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não está faltando nenhum livro na Bíblia. Nenhum. Na Bíblia existem todos os livros que verdadeiramente foram inspirados por Deus. Ok? Não está faltando nenhum. Todos os 66 livros que existem na Bíblia foram realmente escolhidos por Deus. Porque existe uma coerência. A Bíblia toda se encaixa. Se auto-responde, se auto-confirma, se auto-complementa. Ela é perfeita, não está faltando livro nenhum. Ok? Bem, então o caráter de Deus exigiu e mostrou, e a sabedoria orientou ele como ele deveria fazer. Baseado nesses 5 pontos que eu já falei, que existe um enredo espiritual baseado nesses 5 pontos. O que ele deveria fazer, como fazer, quando fazer, através de quem e por quem fazer. Então Deus fez, Deus já sabia tudo o que iria fazer. Então quando chegou lá no Éden, quando ele fez Adão, ele primeiro fez Adão no 6º dia. Primeiro ele fez a natureza em 5 dias, no 6º ele fez o homem. Não, ele fez a mulher também no 6º. Só que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo ali não é contado como o nosso tempo cronológico. Mas eu vou dizer para vocês como é que eu entendo aquele dia, como assim no 6º dia. Porque a gente fala assim, um dia no sentido de período de 24 horas. Mas também tem se a gente for reparar, ele fala assim, primeiro dia. É como se falasse assim, você chegasse num lugar, encontrasse uma pessoa, ou conhecesse uma pessoa lá, e a pessoa falasse assim, ah, você vem sempre aqui? Aí você falasse assim, não, é meu primeiro dia. Aí chegasse no 2º, aí você fosse lá de novo. Aí você conhecesse uma outra pessoa, aí a pessoa falasse assim pra você, ah, você vem sempre aqui? Aí você falasse, não, esse é meu 2º dia. Vocês entenderam? E assim sucessivamente. Ah, não, hoje é meu 3º dia. Ok? Então eu entendo que aquilo era, quando fala o primeiro dia, o 2º dia, é nesse sentido. Certo? Não no sentido de 24 horas ou de 36 horas, não. É nesse sentido que eu acabei de dar o exemplo. Então a Eva foi feita no 6º dia. Aí
Mas só que Deus, por que Deus não fez logo a mulher junto com Adão? Sabedoria de Deus. Porque Deus, ele não queria simplesmente fazer a mulher que fosse apenas um relacionamento assim, uma coisa banal. Quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Preste atenção que Deus falou, não é bom que o homem esteja. Deus não disse que o homem era só. Ele disse que o homem estava só. Por quê? Porque Deus, ele preenche todos os requisitos. Deus preenche todo o vazio do ser humano. Então, Adão, em relação a ele e Deus, ele não estava sozinho. Ele não era sozinho. Mas Deus, quando Deus falou não é bom que o homem esteja só, Deus ali, ele criou a necessidade de relacionamentos. Ok? Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, Deus criou a necessidade de relacionamento. Entre homem e mulher, aquele amor eros, que é o amor que faz o homem se apaixonar pela mulher, a mulher pelo homem, casarem, gerarem filhos. E o amor, e ali também o amor fraternal, o amor de ser humano para ser humano. Ok? Mas não foi só isso. Quando Deus, foi o que Deus também mostrou para mim, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, ele também estava contando a história dele. Ele estava retratando ali em Adão a história dele. Que ele, antes dele criar o homem, criar todas as coisas, ele era só ele. Como assim, Isabel? Existia Jesus? Não, Jesus é Deus como homem. Deus como homem, Deus fisicamente, não existia. Ok? Quem não assistiu o vídeo Jesus no corpo antes da fundação do mundo, assista para poder entender. Gente, as mensagens dos meus vídeos é como se fosse um estudo. Para você entender uma coisa, tem que ter a outra. Então, por favor, assistam os outros vídeos, os anteriores e os posteriores. Vocês vão gostar. Então, Deus estava contando a história dele. Por quê? Porque era só ele, sozinho. Não tinha ele como filho, não tinha anjos, porque se Jesus é a primícia da criação, logo, e Jesus que criou todas as coisas, logo os anjos também não existiam. Então era só Deus, não era nem pai, porque ele não tinha gerado Jesus como filho, então ele não era nem pai, era apenas Deus, sozinho. Só que ele é amor, ele é misericordioso, ele é fiel, ele ama, ele tem um coração doador, ele ama se doar, ele ama se compartilhar, ele ama se dividir. Deus tem um coração muito generoso. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é uma pessoa apaixonada e apaixonante. Aí ele pensou, poxa, que adianta eu ser tudo isso e não ter ninguém para amar, para me dividir, compartilhar, para cuidar, para abençoar? Aí ele falou, não, eu vou criar um ser. Eu vou criar um ser para poder eu me dividir, me compartilhar com ele. Então ali em Adão, ele estava contando um pouco da história dele. Que ele viu, eu não quero ficar só, não é bom, porque Deus ama relacionamento. Aí falou, não quero viver só. Ele assumiu que ele não queria mais estar só. Ele não era só, mas ele assumiu, eu não quero mais estar só. Então eu vou fazer um ser para me relacionar com ele, para poder amar, poder verbalizar o amor que eu sinto, poder abençoar, poder abraçar, poder olhar nos olhos, poder ficar ali ó, juntinho por toda a eternidade. Poder ser eu, poder ser quem eu sou. E não é assim também que a gente pensa? Vamos ser sinceros. Olha, gente, Deus fez o ser humano semelhante a ele para a gente poder entender a ele. Deus é uma pessoa com entendimento, sentimentos e é um indivíduo, porque tem capacidade de pensar e de sentir. Ele também fez o ser humano assim, com uma pessoa com entendimento, sentimento, um indivíduo. Por quê? Porque uma pessoa entende a outra e Deus queria que a gente entendesse a ele, porque relacionamento tem que ter isso. Um conhecer o outro, ter aquela empatia, aquela cumplicidade. Deus, isso tem dentro de um relacionamento. Então Deus, ele fez a Bíblia para isso, para a gente poder conhecê-lo e criar essa empatia, essa cumplicidade, esse companheirismo, mesmo tendo as divergências. Porque Deus
fez a gente indivíduos? Que eu já falei também, por que Deus... O que é relacionamento? São seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, porque são indivíduos. Porque Deus fez a gente indivíduo, como ele é um indivíduo. Ok? Então, Deus, ele criou o ser humano para isso. Então, aí Deus conta essa história ali através de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Ele estava dizendo, não é bom que eu esteja só. Aí ele fez o quê? A mulher. Então, quando ele falou não é bom que o homem esteja só, além dele contar a história dele, que ele não queria mais ficar sozinho, ele também criou a necessidade de relacionamento entre homem e mulher, para casarem e gerarem filhos, construírem uma família, e também de ser humano para ser humano. Até aí tudo bem? Agora eu vou dar um outro exemplo. A mulher. Então ali a mulher estava mostrando a humanidade, que Adão era Deus, representando Deus, e a mulher, a humanidade que ele criou para passar a eternidade com ele. Agora vamos ver de um outro ponto a mulher. Quando Eva comeu fruto, Adão comeu fruto, certo? Foi, certo. Quando Deus perguntou para Adão assim, Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? O que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus foi para Eva. Eva, o que foi que você fez? A serpente me enganou. A gente costuma achar que um jogando a culpa no outro, né? Mas ali eu vejo, Deus me mostra uma outra coisa. Deus me mostra uma coisa espiritual. Por que a palavra de Deus diz? Vamos lá. Adão, ele representa o homem, a humanidade, que bota a culpa no outro, botou a culpa na Eva. Então, o ser humano bota a culpa no outro e bota a culpa em Deus. Então, Adão está representando a humanidade, que bota a culpa no outro e bota a culpa em Deus. E a mulher botou a culpa na serpente? É a igreja. Porque Jesus disse assim, que a nossa luta não seria contra a carne e contra o sangue, mas seria contra a potestade do mal. Então, Eva não botou culpa em Adão e nem em Deus, mas botou na serpente, que diz lá em Apocalipse, é o dragão, é o diabo, é Satanás. Então, Eva não lutou contra a humanidade, ali representando, não culpou Adão e nem culpou a Deus, não lutou contra Adão, nem lutou contra Deus, mas lutou contra a potestade do mal, porque a igreja é para isso, não é para lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra o mal. Então ali quando Eva botou a culpa na serpente, era uma verdade espiritual, que a igreja, Deus estava retratando ali que a luta da igreja não seria contra o ser humano, nem contra Deus, mas contra o mal. Ok? Entendeu? Até aí tudo bem? Outra coisa, quando Deus fala para a mulher que o desejo dela vai ser para com o marido, as pessoas acham assim, mas Deus é machista, Deus é machista. Não, Deus não é machista. É que ali ele estava falando uma verdade espiritual. Jesus, que era o Adão representava Jesus, e a mulher, a Eva, a igreja. Que o desejo da igreja seria pelo seu noivo. O desejo da igreja seria para a volta de Jesus, seria para Jesus, seria para o amor de Jesus, a bondade de Deus, os seus olhos voltados para Jesus. Que a fraqueza da mulher seria Jesus, da igreja seria Jesus. O desejo da mulher seria para com Jesus, para com o seu noivo. Ok? Não é que Deus é machista, não. Pelo contrário, Deus, ele é democrático. Ele é direitos iguais para todos. Ok? Outra coisa que nós podemos ver ali na mulher representando a igreja. A mulher, quando Deus foi fazer a mulher, ele botou Adão para dormir e tirou o osso de Adão, certo? E fez a mulher. Se nós lermos lá no Novo Testamento, que era assim, quando tinha os crucificados, aí tinha uma certa hora para tirar dali. Então o que eles faziam? Eles iam olhar, quem não tivesse morrido ainda, eles quebravam as pernas para o peso cair sobre do corpo cair e morrer por asfixia. Só que quando chegaram em Jesus,
para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido. Não quebraram as pernas dele. Por quê? Porque a mulher ali, que Deus fez da costela de Adão, representa a igreja. Então Deus está mostrando que a igreja foi feita da parte mais dura de Jesus, que é o osso. E nenhum osso de Jesus foi quebrado. Ou seja, Deus está deixando a mensagem espiritual de que a igreja dele é intocável, é inviolável, é indestrutível, é invencível e é imaculada. Ok? Igreja, somos nós. Estamos retratados lá no Jardim do Éden. E quando Jesus, quem assistiu o vídeo Jesus no corpo antes da fundação do mundo, vai lembrar do que eu estou falando. Que o corpo já estava presente, que Jesus já existia. E Jesus é Deus fisicamente. Então significa que o corpo estava presente antes da fundação do mundo. Então lá Deus já estava representando a igreja. Porque no Novo Testamento a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus. E Jesus é a cabeça. Então se o corpo estava presente antes da fundação do mundo, então a igreja já estava retratada ali antes da fundação do mundo. Ai, eu amo a palavra da graça. Gente, não tem como dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E não tem como achar, não tem respaldo para achar que a Bíblia está faltando algum livro. Não, igreja. Você que ainda duvida que a palavra de Deus está completa, não está faltando livro nenhum. Nenhum! Ela é perfeita. E nenhum ser humano poderia ter separado esses livros se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse inspirado por Deus, porque o ser humano, porque ela é tão profunda, ela é tão detalhada, ela é tão verdadeira, ela se encaixa de uma tal forma que nenhum ser humano poderia fazer algo tão perfeito. Nenhum ser humano poderia escolher esses livros assim, pela cabeça e montar. Nenhum ser humano poderia fazer isso, porque ela é perfeita. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque até a história do povo de Israel é para contar uma verdade espiritual em relação à graça. Foi uma necessidade de Deus, orientado pela sabedoria dele, a história do povo de Israel. Que se Deus permitir, eu falarei um pouco sobre isso, em nome de Jesus. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não confessou Jesus como seu Salvador, para fazer parte da igreja, para fazer parte do corpo de Jesus, sabe? Ser intocável, imaculado, ser invencível, irrepreensível. Basta você confessar Jesus como seu Salvador. É muito simples, não dói e é de graça e é pela graça. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, para fazer parte do corpo de Jesus, para você passar a eternidade com Ele, ser adotado por Deus como filho e ter direito à herança, ter os mesmos direitos que Jesus tem como filho, repete comigo esta oração. Pai, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu reconheço que preciso de Jesus para ser salvo. Não posso salvar a mim mesmo. Eu agradeço pela salvação através de Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados e muito obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez esta oração, seja bem-vindo à família de Deus. Quando acabar a pandemia, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Ou então, você pode vir nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Pontões. Chegou no Pontões, entrou no Pontões, é uma igreja que tem um muro de vidro. Certo? É muito lindo. Vai ser um prazer te receber. E eu quero deixar bem claro que esta mensagem não pertence à Igreja Batista Atitude. É de responsabilidade minha. Fique na paz. Muito obrigada pela atenção
E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tomara que Ele queira, né? Porque eu amo falar a mensagem da graça. Tchau. Fique na paz.